Saudações a todas e todos quarenteneiros. Estamos aí nesse período difícil. Bom, pessoal, eu sei que eu estava falando aí nos últimos vídeos sobre como as democracias morrem, mas eu resolvi fazer um vídeo sobre um outro livro que eu já li e retomei o estudo dele, que é esse livro aqui, do Byung-Chul Han, Sociedade do Cansaço. Bom, comecemos um pouquinho falando sobre quem é o Byung-Chul Han, né? O Byung-Chul Han é um filósofo sul-coreano, radicado na Alemanha e professor da Universidade de Artes de Berlim. Tá? Não vou entrar em muitos detalhes sobre o autor, até porque não me aprofundei tanto assim, mas várias publicações dele, de artigos, têm saído na BBC, o El País, né? Nesses jornais que tem umas matérias de 500 páginas, né? Pois bem, eu acho muito pertinente esse livro nesse momento, da Sociedade do Cansaço, pois nós estamos vivendo exatamente o que o Byung-Chul Han descreve, tá? Talvez fique longo o vídeo, é aquela coisa de sempre, né? Vamos fazendo e vendo o que dá, tá? Então assim, comecemos aí com a primeira parte aí. O Byung-Chul Han, ele vai definir algumas coisas pra gente. Nesse primeiro capítulo, ele começa falando para nós sobre a violência neuronal, tá? Ele diz assim, que cada época tem as suas enfermidades. E no século XX ali a gente teve uma época que seria uma época chamada de era bacteriológica. E essa era bacteriológica dos vírus, das bactérias ali, ela acabou sendo sanada, né, chegando ao fim, a partir do momento que os antibióticos chegaram. Eles trouxeram meio que uma resolução para esse período do século XX. Tá? O século XXI, por sua vez, ele traz uma perspectiva que o Byung-Chul Han diz que é neuronal. A depressão, transtorno de déficit de atenção, com síndrome de hiperatividade, o TDAH, transtornos de personalidade limítrofe, né? Síndrome de burnout, várias doenças que afetam a psique humana, tá? E que o Byung-Chul Han ele vai discutir é o seguinte: essas doenças do século XXI, de patologia neuronal, elas são causadas não pela negatividade, mas pelo excesso de positividade. E isso é muito importante. E eu vou explicar o porquê. O paradigma, né, o modelo da era bacteriológica, o paradigma imunológico, de você criar anticorpos para se proteger, né, tudo pensando um pouco numa questão meio biológica, por assim dizer, tá? Quando a gente pensa então nessa questão de imunidade, de bactérias, a gente sempre pensa numa dicotomia: dentro, fora, amigo, inimigo, tá? É uma divisão muito nítida. E o Byung-Chul Han diz assim, isso perpassou por todo aquele período da Guerra Fria, né? Então você tinha aquela questão meio militar, né, de ataque e de defesa. Fica muito clara essa dicotomia. O importante, então, nesse período da era bacteriológica, para você conseguir atingir a imunidade, era o quê? Era você conseguir eliminar o estranho, eliminar a alteridade, o que era diverso. O que o Byung-Chul Han vai dizer, esse filósofo, é que assim, ainda hoje, no século XXI, apesar de já termos superado essa era, nós ainda usamos modelos explicativos
imunológicos daquele período anterior. Mas esses modelos já estão em declínio, não servem mais para a nossa realidade. Pois houve uma mudança de paradigma. Então essa questão da alteridade e da estranheza já não é mais o ponto fulcral aí da questão. A diferença, né, ele fala que existe a diferença, mas a diferença não é alteridade nem estranheza. Ele ressalta, né, a diferença é um novo elemento, mas a diferença ela é mais sutil, ela não faz adoecer. A diferença ela é pós-moderna, né? No nível imunológico, se a gente colocar nesse nível de organismo, por assim dizer, a diferença ela é o mesmo, só que sob uma outra perspectiva. Então o que o Byung-Chul Han diz pra gente é o seguinte: o paradigma imunológico, essa questão de dentro, fora, ataque e defesa, para nossa realidade não funciona mais. No mundo globalizado que a gente vive, o mundo imunológico, que prevê barreiras, fronteiras, muros, cercas, como se fosse uma proteção contra a alteridade, contra o estranho, não existe mais, não serve mais para explicar, não serve mais como chave conceitual. Porque o mundo da globalização ele tem uma topologia diferente. Ele é um mundo de trocas, intercâmbio, de circulação. Ele até fala, né? É um mundo de uma promiscuidade em geral que toma conta de todos os âmbitos da vida. E ele diz o seguinte, né? Que a falta de uma alteridade imunológica ela acaba condicionando esse novo mundo. Tá? Principalmente que esse mundo globalizado, a gente não discute mais tanto a questão da alteridade, porque é um mundo onde as coisas vão se hibridizando, elas vão meio que se mesclando ali, tanto no âmbito da cultura, quanto no sentimento da vida, então fica algo que não é mais estranho. De alguma forma, a gente tem algum conhecimento dele, não é um agente externo, tá? Para conseguir definir melhor essa questão que nós estamos vivendo, o Byung-Chul Han ele vai nos trazer o tema da dialética da negatividade. Então ele diz o seguinte: para pensarmos então na dialética da negatividade, a gente pensa primeiro no outro imunológico, tá? Que é o negativo. Esse outro imunológico, ele vai penetrar no próprio, no eu, vamos assim dizer. E ele procura fazer o quê? Como ele é negativo, ele procura negar o próprio, ele procura negar o eu. Duas coisas podem acontecer disso, dessa negação que o outro traz, tá? Duas coisas podem acontecer. Ou o próprio, né, esse eu aí, sucumbe na negatividade que o outro traz, então o outro chega e prevalece, domina, ok? Ou pode acontecer o seguinte: o próprio, o eu, ele pode conseguir negar a negatividade, o que ele vai chamar de autoafirmação imunológica, ou seja, a negação da negação. Melhor dizendo, é a negação quando o próprio nega o negativo, nega o outro. Parece um pouco complexo, né? Mas não é tão complexo assim, tá? Pensar em termos matemáticos, o menos com menos vai acabar dando em mais aí, tá? Então, essa dialética da negatividade, ela pressupõe dois elementos, o outro e o próprio. E aí quem vai prevalecer, o outro ou o próprio?
Se o próprio prevalecer, o próprio eu, você tem uma autoafirmação. Mas essa autoafirmação é uma negação do negativo, que é o outro. Ok? Meio confuso, né? Filosofia é meio complexo mesmo. Por isso, o que começou a acontecer, pensando em termos de vacina e biologia, para não acontecer um impacto tão grande, né, começou a fazer o seguinte, começou só a pegar elementos, fragmentos do outro de negação e colocar no próprio, para que não ocorresse grandes riscos, não ocorresse o colapso. É assim que funciona a vacina, né? Às vezes você pega um vírus desativado ou coisa assim e coloca dentro do indivíduo para que ele crie anticorpos. Então esse é o pensamento da era bacteriológica, você ir dosando, né, a negatividade, para que o indivíduo consiga suportar aquilo que ele recebe. Para que você tenha uma autoviolência, porque você está introduzindo o negativo dentro do indivíduo, mas essa autoviolência é para que ele se proteja de uma violência maior ainda, que poderia ser mortal. Tá? Então, esse é o conceito aí da dialética da negatividade que ele coloca. Hoje em dia, o que o Byung-Chul Han ele vai dizer? Que nós vivemos numa era pobre de negatividade. Nós já superamos isso, nós já estamos todos vacinados com anticorpos. Então, os adoecimentos que nós temos hoje em dia seguem uma dialética própria. E essa dialética é uma dialética baseada não mais na negatividade, mas sim num exagero, numa extrapolação da positividade. Quem diria, não? O pessoal da gratidão, namastê. Então o que ele diz? Que esse exagero da positividade não é mais promovido pelo outro, pelo estranho. E sim, ele é promovido pelo igual. E a coisa fica mais complicada. Ele vai citar aí, né, o Baudrillard, e tem uma situação do Baudrillard que é assim, ó. Quem vive do igual também perece pelo igual. O que ele quer dizer, o Baudrillard, né? O Baudrillard vai estar discutindo aí que os sistemas atuais, na verdade, estão todos obesos, os sistemas, né? A comunicação, a informação, a produção estão saturados. E para a obesidade, para essa saturação, para essa gordura aí, para esse tecido adiposo, não existe imunização, não existe vacina para essa gordura, essa obesidade, essa hiperinformação, essa hiperprodução. Só que o Byung-Chul Han vai dizer o seguinte: tudo bem, o Baudrillard está discutindo isso, mas ainda ele está meio que preso à teoria imunológica, então ele vai. Vou discutir isso um pouco melhor. Abrindo um parênteses, como eu sempre faço. O Byung-Chul Han tem uma característica muito interessante no livro, que ele não tem problema em discordar de autores ditos canônicos e importantes da filosofia ocidental, principalmente do século XX e XXI, tá? Ele não tem problema de fazer isso não, e eu acho isso muito interessante, tá? O que o Byung-Chul Han diz? O que é igual não leva à formação de anticorpos. Não é algo estranho, então você não precisa criar uma defesa para o que é igual. Você tem uma rejeição imunológica quando há uma reação à negatividade, quando há um outro. Aí você tem o objetivo do quê? O imunológico ele quer excluir aquilo que é estranho. Mas não há defesa imunológica para algo que é igual, que é dito que é positivo. Não há como se defender imunologicamente diante de uma positividade excessiva. O que acaba acontecendo é que o organismo ele acaba entrando no que ele chama de uma abreação neuronal ali, digestiva, uma certa rejeição, mas é um certo colapso que vai entrando no sistema, né? A superprodutividade, a supercomunicação, o superdesempenho,
eles acabam gerando uma violência interna dentro do organismo. É algo que ele próprio produz. O sistema faz com que o próprio organismo produza uma reação. Então o que ele diz aí, o Byung-Chul Han? Ele vai discordar um pouco dessa teoria, né, do Baudrillard, que é a tal da genealogia da inimizade, né? Que o Baudrillard diz o seguinte, mais ou menos, vou falar bem simplificado, né? Então assim, a genealogia da inimizade do Baudrillard diz que primeiro o inimigo aparece como um lobo, aí você pode construir uma cerca para se defender desse lobo, fortificações para se proteger. Depois o inimigo ele toma a forma de um rato. Aí você começa a tomar outras medidas diferentes. Tem que tomar medidas de higiene, sei lá o que, tá? Aí depois esse inimigo toma a forma de um besouro. E por fim, a quarta forma que esse inimigo toma é uma forma quase fantasmal, que é a forma viral. Essa forma é uma forma que você não enxerga ela diretamente. O Baudrillard diz que exemplos são as células terroristas, né, que tentam atacar o próprio sistema de seu interior, quase como se fosse um câncer, coisa assim. E o Byung-Chul Han, ele vai discordar disso. Ele vai dizer o seguinte: nós não temos que pensar a partir da genealogia da inimizade, mas sim a partir da genealogia da violência. Que ele diz, a positividade, ela não pressupõe nenhuma inimizade. Ela se desenvolve numa sociedade que é permissiva, que é pacificada, que está tranquila, que as coisas funcionam. E essa positivização do mundo, ela traz novas violências que não têm defesa. Não tem defesa porque essas violências, elas são imanentes, elas surgem do próprio sistema. A violência da positividade, o Han fala, é saturante, ela é exaustiva. Ela não é privativa e excludente. É uma violência sistêmica. Então ele diz, por exemplo, sobre burnout. O burnout, a síndrome de burnout, é uma queima do seu próprio eu por superaquecimento, por um excesso de igual, por um excesso de positividade. O hiper das doenças, né, dessas doenças neuronais contemporâneas, representam uma massificação do positivo. Então, para finalizar, porque já ficou grande pra cacete esse vídeo aqui, mas para finalizar, para a gente conseguir entender a sociedade contemporânea e os males que ela passa, a gente tem que entender que a gente passou de uma era, né, bacteriológica para uma era de doenças neuronais. Passamos de uma era da dialética da negatividade para uma era da dialética da positividade. Passamos de uma era onde havia a alteridade e o estranho enquanto inimigos para uma era onde o igual é o problema. O excesso de eu. Bom, pessoal, vou ficar por aqui, pois o vídeo já ficou extremamente extenso. Mas eu acho que nesse momento que nós estamos vivendo, esse autor bastante relevante aí pra gente refletir sobre algumas coisas. Continuaremos, não sei quando, mas enfim. Até mais.